Olá, amigos, que bom ter você novamente na telinha da TV Guarulhos. Estamos apresentando o nosso querido programa Mercado Imobiliário. Trago entrevistas de pessoas e personalidades que interessam ao seu interesse, comprador de imóvel, corretor de imóvel, vendedor, administrador, enfim, toda a população guarulhense e região. Eu recebo hoje uma pessoa, fiquei muito contente quando ele aceitou meu convite, porque eu acho que ele é uma das grandes personalidades da nossa cidade, né? Tem um carinho muito grande, fico muito contente em receber o nosso ex-prefeito Eloy Pietá. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Humberto Mancini. Está num programa aqui sobre a questão imobiliária. Você que é um entendedor disso, eu diria há tanto tempo quanto eu entendo de política. Só que você é bem mais novo do que eu. Não muito, viu? Eloy, se assim me permite eu chamar. É ótimo, obrigado. Desde muito novo, você participou de movimentos por moradia, né? Como se deu a regularização fundiária na sua gestão? Olha, Humberto, eu participei organizando um movimento chamado Centro do Trabalhador para a Defesa da Terra, Paulo Canarim, né? Que era um centro que participavam padres, freiras, pessoas de associações de favelas. Então, era mais a defesa da moradia do pessoal pobre, do pessoal que, sem ter oportunidade de comprar o terreno, que não conseguiam, ao mesmo tempo, comprar o terreno e comprar o material de construção, então terminavam ocupando o terreno para poder ter o material de construção e construir a sua casa. Então, quando eu assumi, aliás, quando eu era vereador, nós conseguimos, na época do prefeito Oswaldo de Carlos, em 1987... Irmão do meu sogro, um abraço para o meu sogro. Entende? E o de Carlos foi um prefeito assim que dialogava, viu? Dialogava. Ele conversava com o movimento e tal. E aí nós conseguimos que ele aceitasse fazer uma lei de concessão do direito real de uso por 90 anos em áreas que eram da prefeitura para esse pessoal que tinha construído sua casa lá. Então, ali começou, na verdade, a primeira política habitacional da prefeitura de Guarulhos. Foi em 1987. E aí, depois, no ano de 2000, quando o prefeito era o Jovino Cândido, o então vereador Orlando Fantasini fez um aprimoramento daquela lei, e aí eu fui eleito prefeito em 2001. Então, eu fui aplicador de uma lei que, na verdade, transitou durante quase 2 décadas, e isso para as áreas da prefeitura. Agora, outra questão que a gente procurou fazer, aí o Lula era presidente da República, era um programa de moradias novas, então era o chamado PAR, Programa de Arrendamento Residencial, que é o pai do programa Minha Casa Minha Vida. Falando em Minha Casa Minha Vida, como é que o senhor vê o projeto Minha Casa Minha Vida? Quais os pontos positivos e os pontos negativos que existem nesse programa? Olha, lembra, havia lá no período da ditadura militar um programa do BNH, Banco Nacional de Habitação, né? E depois o BNH parou de existir. Então, o primeiro programa que teve para moradia popular, portanto, com subsídio, foi o programa de arrendamento residencial, PAR, Programa de Arrendamento Residencial. Bom, o Minha Casa Minha Vida é uma expansão enorme disso. Eu acho que é um bom programa em termos do seguinte, é uma PPP, uma parceria público-privada, né? Então, existe subsídio estatal e, infelizmente, depois nós podemos falar um pouco sobre a situação atual do programa Minha Casa Minha Vida, que está dramática, né? Mas aí é o seguinte, você tem o subsídio estatal para o programa e você tem as empresas
construtoras, as empresas incorporadoras, as empresas construtoras, que escolhem o terreno, às vezes em parceria com as prefeituras, escolhem o terreno, fazem o projeto tem que ser aprovado no governo federal, né? E desenvolve, então, grandes conjuntos habitacionais. Bom, essa é a parte boa, porque o pessoal, por exemplo, com renda até R$ 1.800, a renda familiar até R$ 1.800, consegue um bom subsídio. Essa é a faixa 1. Depois tem a faixa 2, né, que consegue um subsídio menor, depois a faixa 3. Então é o seguinte, é bom nesse sentido. Agora tem um outro problema, que aí é a parte ruim, já que você perguntou o bom e o ruim. E o ruim? Né? O ruim é o seguinte, devido ao preço alto dos terrenos, né, normalmente o Minha Casa Minha Vida é feito em lugares muito distantes. O metro quadrado tem um preço limite que as construtoras têm que empreender. Então é o seguinte, aí faz num local muito distante. Aí, quando você põe moradia no local distante, você precisa, né, de creche, você precisa de transporte coletivo, unidade de você saúde. Precisa de unidade de saúde, você precisa do comércio normal, né, do açougue, falar em açougue nesse momento está difícil por causa do preço da carne. É verdade. A segurança também, né? Você precisa da segurança, você precisa de outros equipamentos públicos, né, inclusive de lazer, né, e o que tem acontecido muito? E você precisa, às vezes, de um bom sistema de trânsito. Então, o que tem acontecido? A construção de conjuntos habitacionais grandes sem a infraestrutura necessária e sem os serviços necessários, o que faz com que aquele morador que tem a felicidade de chegar na sua casa própria, que vai pagar ao longo do tempo subsidiada, ele passa a ter um conjunto de problemas que, antigamente, eram os problemas que tinha o pessoal que comprava um lote nos loteamentos que eram feitos de uma maneira distante. Citar um exemplo, por exemplo, o loteamento em Guarulhos do Jardim Fortaleza, né? É uma ilha, é lá distante, né? Hoje já é povoou bem. Hoje já é uma cidade, mas eu me lembro como eram intensas as reivindicações por asfaltamento, pelos serviços públicos, escola, creche. Então, na verdade, o problema do Minha Casa Minha Vida, o lado difícil da questão, é esse que a empresa imobiliária que faz, ela diz, bom, minha parte está aí, o resto não é meu. Então, tinha que integrar as coisas, situações, porque moradia não é só um local para morar. Moradia é tudo aquilo que diz respeito ao entorno, aos serviços, ao acesso. Eloy, qual o seu parecer em casar a vinda de grandes empreendimentos imobiliários e o impacto viário na cidade? Olha, Humberto, eu observo muito, por exemplo, você faz um conjunto enorme de prédios, digamos na Cocaia, faz um conjunto enorme de prédios perto do centro, faz um conjunto enorme de prédios em outros bairros, seja nos Pimentas, seja em qualquer região da cidade. Isso para citar o caso de Guarulhos, porque nós estamos tratando mais a moradia nas grandes regiões metropolitanas e na nossa cidade. Aí o que acontece? Acontece o seguinte, bom, para você fazer grandes construções, você precisa de veículos pesados, né, que tragam todo o material de construção. A primeira coisa, né, o sistema viário é destroçado. É só você passa perto do Shopping Maia, que é de classe A, etc. e tal, você vê como é que está o sistema viário lá. Quer dizer, você faz brutais construções, bom, você já prejudica o sistema viário e depois
a empresa diz, bom, a prefeitura que se vire para consertar tudo aí que foi feito. Segundo lugar, tem lugares que são feitos grandes conjuntos e que o sistema de viário termina estreito, né? Pega, por exemplo, aí perto do centro, um grande conjunto habitacional que é chamado Alegria, Alegria. Né? Nossa Senhora Mãe dos Homens. Então, é o seguinte, na Nossa Senhora Mãe dos Homens. Ali teve uma parte pequena que foi dada para o sistema viário. Né? Mas você tem os moradores do Alegria, Alegria, mas você tem também todos os que vão visitá-los, que não entram na garagem do prédio. Então, ali foi feito um alargamento da via, né, que deveria ser feito em todos os lugares, em todas as construções, porque você tem que entender, não adianta você fazer só garagem para quem mora no prédio, porque quem mora no prédio não fica isolado ali de seus amigos, parentes e tal. Então, e nem todas as garagens vão ser suficientes. Tem até um conjunto Minha Casa Minha Vida, que foi feita ali perto do Bela Vista, né, que ele foi feito no final de uma rua sem saída. É terrível. E com 350 moradias, fizeram 250 vagas de estacionamento. Então, você imagine o problema viário que criou ali na região. Monstruoso. Portanto, cabe ao poder público, né, regular melhor essa questão. Não é possível. Você tem que compartilhar os resultados, porque não adianta só dizer, bem, vamos ampliar a construção civil. Né? Eu tenho aqui, você tem que ver as consequências. Exato, é o que eu ia exatamente perguntar para o senhor. Você não acha que as construtoras, em seus empreendimentos, eles deveriam melhorar não só o negócio, porque o negócio, obviamente, vai dar certo e deu certo para a construtora. Eles teriam que ter uma participação maior junto com a administração, ou até na aprovação do projeto, na melhora do entorno do empreendimento? Claro, é sobre isso que nós estávamos falando. Inclusive para o comprador do imóvel, não é isso? Porque se tudo se complica na região onde a pessoa vai morar, isso é ruim para quem comprou, mas é ruim também para a cidade como um todo, para quem circula por ali. Então, eu acho que está faltando, não só acho, tenho absoluta certeza que está faltando mais uma integração efetiva do poder público com quem constrói, porque afinal a cidade, eu sempre digo, Humberto, a cidade é um ser vivo. Não são só nós que somos pessoas vivas, nem o cachorro que a pessoa tem em casa, nem o gato, né? Ou nem os passarinhos que circulam por aí, né? E nem só as árvores que crescem, né? A cidade, ela com o concreto, né? Com o ferro, né, com o asfalto, ela é um ser vivo, na verdade, porque ela não é parada, ela vai se ampliando. Então, não adianta você só ampliar o setor privado, a construção de casas, de apartamentos, de conjuntos habitacionais, e deixar sem crescer, sem melhorar, tudo aquilo que leva para o local. E tudo aquilo onde as pessoas se movimentam. Porque ninguém compra uma casa para fazer da casa uma prisão. Compra uma casa para ser ali o seu lugar, o abrigo da sua família e tal. Mas a pessoa sai para trabalhar, a pessoa sai para visitar seus parentes, amigos, sai para ir para o bar, sai para comprar coisa na padaria, no supermercado, na feira, sai para ir ao médico, sai para alguma atividade cultural ou de lazer, para uma caminhada. Isso tudo é que tem que ser visto, e não apenas o fato, construir uma moradia. Né? Eu costumo dizer assim, nós temos as entradas da nossa cidade, elas são muito abandonadas, foram muito. E eu outro dia estive conversando com um secretário,
e estava até presente um deputado, e nós estávamos falando da entrada de Vila Galvão. Existe uma briga, o senhor administrou a nossa cidade, sabe que existe uma briga da divisa de São Paulo com Guarulhos. É isso, uma parte é São Paulo, outra parte é Guarulhos. O senhor não acha que caberia um entendimento entre os dois, porque... Não, eu vou mais longe ainda. O senhor não acha que caberia a nossa cidade, nossa administração, fazer a nossa parte, ou seja, deixar o meu quintal bonito e o outro lado... Porque entendimento, a gente já viu isso há quantos anos? O problema é o seguinte, você conhece bem a Vila Galvão, é o seguinte, o Rio Cabuçu, né, é a divisa entre Guarulhos e São Paulo. E exatamente onde o Rio Cabuçu, por exemplo, ele passa logo antes do acesso que você tem à rodovia Fernão Dias. Portanto, o acesso mesmo à rodovia Fernão Dias se faz no município de São Paulo e não no município de Guarulhos. Isso se você vai para a capital, né? Isso, porque é só ver, você passa por cima do Rio Cabuçu, você está em São Paulo. E para sair para Belo Horizonte? Então, para sair para Belo Horizonte, você passa lá onde, quer dizer, pelo meio do bairro, né? Pelo meio do bairro, atravessa o Rio Cabuçu, portanto, você está novamente em São Paulo, aí que você chega na Fernão Dias. Eu acho que o grande problema da Vila Galvão, né, é o fato de que a fronteira, a divisa entre Guarulhos e São Paulo, na verdade, faz com que o verdadeiro acesso a Fernão Dias seja no município de São Paulo. E quando você vem de Mairiporã, para entrar... Não tem acesso. Não tem uma ruazinha ali, mas aí é o seguinte, é no município de São Paulo. Então, quando eu fui prefeito, eu tentava dialogar com o município de São Paulo, dizendo, olha, vamos trabalhar isso junto, eu não posso desapropriar uma área ou fazer uma obra no teu município. Nós só conseguimos isso naquele viaduto que dá ali perto do shopping internacional. Né? Que dá ali com o terminal de cargas. Com o terminal de cargas. Ali nós conseguimos uma parceria que foi Prefeitura de Guarulhos, Prefeitura de São Paulo, a Marta Suplicy era prefeita e governo federal, o Lula era presidente. Então nós conseguimos fazer uma parceria dos três entes, porque a rodovia é federal, e conseguimos fazer aquele viaduto ali com a parceria dessas três entidades públicas, Prefeitura de Guarulhos, Prefeitura de São Paulo e Governo Federal. Aqui, na Vila Galvão, nós não conseguimos. Por quê? Porque tinha muita desapropriação para fazer e o município de São Paulo não queria fazer e Guarulhos não podia, porque é no município de São Paulo. Então, na verdade, Guarulhos sofre muito na Vila Galvão, na relação da Vila Galvão com a rodovia Fernão Dias, por causa do fato de que o acesso, na verdade, é no município de São Paulo. Me fala uma coisa, Eloy. Você não acha que as subprefeituras deveriam ser mais valorizadas, ter um poder realmente de zelar pelas suas áreas de atuação? Quando eu fui prefeito, a gente criou as administrações regionais da prefeitura. Nós só tínhamos as regionais da ProGuaru, que é uma empresa de economia mista que pertence à prefeitura, 99,9% do capital da prefeitura, e ela tinha as suas regionais, mas a prefeitura não tinha regionais. Então, no meu mandato, a partir de 2001, nós criamos as regionais da prefeitura. Acho que agora tem que dar o passo adiante, que você já sugeriu ali, das subprefeituras, como tem na capital, para cuidar da zeladoria da região e para também ajudar, tendo verbas, nos investimentos novos na região. Então, eu acho que a cidade de Guarulhos hoje está com 1.380.000 habitantes e ela tem que ter uma administração mais descentralizada, porque ela também é uma cidade muito espalhada, né? Você tem o aeroporto no coração de Guarulhos, 14.000 metros quadrados, e que termina separando a cidade em duas grandes partes, ou até
olhando os lados, eu diria quase que em 3 grandes partes. E isso exige muito que, por exemplo, toda a região de Bom Sucesso, São João, a região de Pimentas, Cumbica, elas tenham as suas subprefeituras. É muito importante isso, né? Porque, por exemplo, o Taboão e a Vila Galvão, eles são mais próximos da própria prefeitura, né? Mas aquelas outras regiões são distantes muito do centro administrativo de Guarulhos. Eloy, como você imagina o desenvolvimento da cidade e o que você gostaria e onde é que o corretor de imóvel poderia ajudar na administração? Na verdade, eu acho que tem que ter um diálogo muito grande entre a prefeitura e os corretores de imóveis e as imobiliárias. Porque, na verdade, é o seguinte, elas são um setor importante da nossa economia. Porque, afinal, você pode ver, qualquer um que está nos assistindo, a casa é o bem mais caro que nós temos, não é? Patrimônio de família. Ele é mais caro do que o automóvel, não é isso? A casa é o bem mais caro, né? E se você, por exemplo, não tem a casa própria, o aluguel que você paga é o teu custo mais caro. Ele é mais caro do que a TV por assinatura, do que o celular, do que, né, talvez do que a própria manutenção do carro, né? Então é o seguinte, na verdade, essa relação com esse setor da economia, o setor da construção civil no produto interno bruto nacional representa cerca de 6% do produto interno bruto nacional, de todas as riquezas produzidas a cada ano. O que parece pouco, mas a indústria representa 11%. Então, veja que a construção civil é um setor importante da economia. Muito importante. E da cidade. Agrega muito emprego, né? Pois é. Então esse diálogo constante, que às vezes tem diferença, o poder público exige determinadas coisas e o setor privado da construção, os corretores dizem, não, mas isso aqui nos atrapalha a nossa economia. Então, é só no diálogo, na relação constante, que a gente pode chegar a um meio termo aí, né? Nem tudo, às vezes, que seria o ideal, mas também não aquilo que é o que prejudica a sociedade, a cidade. Eloy, assim, vou te fazer a pergunta, porque a gente escuta muita coisa na rua, né? Corretor, o que mais faz é andar na rua. Então, você vai perguntar sobre corretores de imóveis, é isso? Não. Vai perguntar sobre construção? Não. Minha Casa Minha Vida? Não, isso que já respondeu. Aliás, Minha Casa Minha Vida, eu não pude falar, mas o ministro agora do novo governo disse que não vai ter nenhum tostão previsto no ano que vem para o Minha Casa Minha Vida faixa 1, que é justamente quem mais precisa de moradia. É a necessidade maior do nosso E eles estão município. querendo dizer, não, mas cada um que se vire com o salário que tem, mas com tanto desemprego e com tanta pobreza, não pode ver tem que e ajudar analisar mesmo faixa 1. Com certeza. Né? Mas você ia perguntar o quê? Eloy, sobre na atual situação política do nosso município... Sobre se há planetas habitáveis no mundo? Na atual situação política que nós vivenciamos dentro do nosso município, e assim, eu não sou a favor de um partido ou de outro, eu sou a favor de que a população tenha a mínima necessidade de ser bem atendida dentro dos órgãos públicos, né? Então a minha pergunta ao Eloy é a seguinte: quem precisa mais de quem? O PT do Eloy ou o Eloy do PT? Eu acho que os dois, viu? Sabe por que os dois? Porque é o seguinte, eu estava inclusive num programa do Fernando Mauro, em que entrou essa questão de partido, né? Nosso presidente, muito obrigado. Pois é, o Fernando Mauro, que tem um programa muito bom de debate sobre a questão nacional, que vai para a Sky, que vai para a Oi, que vai para todas essas grandes... e que vai do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Então, eu estava num programa com ele, e a questão dos partidos é o seguinte: o que é no mundo, né,
um partido político? É aquele setor que se reúne na sociedade, é uma parte da sociedade, por isso que é chamado de partido, e que tem uma determinada visão sobre o mundo, sobre o país, sobre o que deve ser feito, quais as prioridades, quais os setores que mais precisam do Estado, né? E então é o seguinte, o partido que eu ajudei a criar há 40 anos, o Partido dos Trabalhadores, por que deu o nome dos trabalhadores? Justamente porque deu o nome daquele setor produtivo da sociedade e daquele setor principalmente assalariado, mas também aqueles autônomos e tal. E aí, esse que é o foco principal, é defender os setores que mais precisam. E o partido foi se constituindo no Brasil inteiro, chegou à presidência da República, administrou cidades, administrou estados, portanto, tem uma linha e pegou uma grande experiência e tem quadros capacitados para fazer administração pública. Então, sozinho, eu não faria, né? E também não é um partido só, sempre a gente faz em aliança com os outros partidos para ter uma pluralidade maior do pensamento da sociedade. Então, Humberto, eu acho que tanto eu preciso do PT, quanto o PT precisa de mim, porque eu tenho experiência de ter sido vereador, deputado estadual 10 anos, de ter prefeito 8 anos, né, e fui bem avaliado. Então, eu diria que eu sou um patrimônio do PT. Mas, de outro lado, sozinho eu não faria isso. O PT é um patrimônio também. Então, os dois, né, nós já não falamos que o poder público tem que dialogar com os corretores, com as imobiliárias. Exatamente. Né? Então, as coisas são, no fundo, coletivas. Ninguém sozinho resolve as questões. Nem você que está nos assistindo, na sua família, sozinho, você não resolve. Eloy, eu agradeço muito a sua presença. Eu acho que eu gostaria de uma próxima oportunidade, entrevistá-lo, porque eu acho que faltou você tem alguma muito pergunta. Assunto. Não, faltou um monte. Faltou um monte, mas assim, Humberto, o bom programa é aquele em que quem está nos assistindo e nós que estamos participando diga, puxa, podia continuar até, né? Eu sempre falo isso, e ainda mais entrevistas muito boas com pessoas como o senhor. Imagina, é uma alegria. Eu te agradeço de estar aqui. Eu queria mandar um abraço muito forte para minha filha Mariana Mancini, que montou a Maré Atelier. Ela é paisagista, está aqui na rua São Joaquim desenvolvendo projetos, tem plantas, presentinhos agora para o Natal. Que bonito, então, hein, paisagista. Ela se formou uma profissional maravilhosa. Eu queria agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigado por participar do nosso programa, tá? E eu lhe desejo boa sorte na sua caminhada política. E sucesso também a você no seu trabalho, que eu acho que tem 40 anos já de pouquinho cancha, mais. Né? Então, e com toda a correção com que você sempre trabalhou nessa área, né? Porque é essencial, né? Que o corretor, com certeza, seja correto. Né? A indicação então, vale muito para a gente. O corretor correto, né, é como o médico dedicado, é como o advogado que é justo e que é dedicado ao seu cliente. Então, parabéns, viu? Obrigado. Também obrigado a quem nos assistiu aqui. Obrigado. Eu costumo dizer que, assim, a gente tem que só agradecer novamente a sua presença, lhe desejar boa sorte nessa sua caminhada. E, assim, a cidade precisa realmente de gente do bem, gente que se preocupa com cada família que está nos assistindo, em todos os sentidos. Guarulhos merece um administrador do bem. Isso é muito importante. Gente, vocês podem nos assistir no canal 3 da NET, 508 da Vivo, no www.tvguarulhosnumeral3.com.br. Muito obrigado e uma excelente semana para vocês.